Oi, gente! Vamos então para a nossa sexta aula aqui do módulo Formação de Leitores do curso Ensinar a Estudar, e hoje nós vamos falar sobre uma questão que muita gente pergunta, inclusive por isso eu estou deixando essa aula no formato aberto, que é: como que nós podemos fazer para uma criança aprender a gostar de ler? Na verdade, eu estou mudando um pouquinho essa frase e colocando a seguinte questão: como é que nós podemos fazer para que as crianças se tornem leitores? Já vou explicar por que eu fiz essa pequena alteração, mas antes de falar o que eu acho que nós deveríamos fazer, eu queria comentar algumas coisas que eu acho que nós não deveríamos fazer se o nosso alvo realmente é formar leitores. São algumas frases e chavões que estão muito presentes tanto na área da educação quanto na cultura de forma geral, que eu acho que quando a gente para pensar um pouquinho, a gente percebe que elas acabam não sendo tão boas, tão produtivas assim, e às vezes inclusive atrapalhando o processo de formação leitora. Nós vamos começar falando exatamente sobre a ênfase no "a criança precisa gostar de ler". Pois é, eu sei que é muito legal e é muito importante quando a criança aprende a gostar de ler. Só que eu acho que existe um problema, que na verdade não é só na área de formação leitora, é um problema talvez da educação de forma geral, que é esquecer que as crianças elas não vão gostar de tudo o que elas precisam. Isso funciona mais ou menos assim: se a gente põe muita ênfase no gostar, a criança acaba pensando que ela só pode fazer aquilo que ela gosta, ou ela só tem que fazer aquilo que ela gosta. Isso acaba atrapalhando tudo o que a gente quer que a criança aprenda, se a gente está preocupado mesmo com a questão de educação. Porque a leitura, como vocês sabem, é algo que é importante para todo mundo. Não é algo que é exclusivo para quem gosta de ler. Só que muitas vezes as crianças dizem assim pra gente: não, mas eu não gosto de ler, então eu não preciso ler, porque eu não gosto. Alguém ou alguéns já colocaram na cabeça dessa criança que, como ela não gosta, isso não é para ela. Alguns gostam de Lego, outros gostam de ler. Olha só, eu comentei com vocês no módulo de Educação do Caráter a questão de como eu vejo o processo de amadurecimento da criança. Como alguns não assistiram a essa aula, eu vou revisar aqui um pouquinho, só para a gente entender essa questão. Então, eu coloquei que eu acredito que a criança passa por pelo menos 3 fases. Fase da vontade, fase da responsabilidade e fase que eu chamei de plenitude. Fase da vontade é aquela fase em que a criança, talvez os bem bebezinhos ainda, só faz aquilo que ela sente vontade de fazer ou não faz aquilo que ela não sente vontade. Conforme os adultos vão trabalhando com a criança, educando, né, para isso que Deus colocou os adultos na vida das crianças, elas começam a entender que existem coisas que, independente de gostar ou não, elas precisam fazer. Então eu vou dar um exemplo bem dramático primeiro, que é a questão, por exemplo, do banho. A criança pode dizer assim: mas eu não estou com vontade, eu não gosto de tomar banho. O adulto não vai dizer assim: tá bom, então não precisa. Ele vai dizer: mas não é uma questão de sentir ou não vontade, é algo que você precisa fazer. E conforme a criança vai dizendo que não gosta, ele vai colocar algumas consequências. Se você não tomar banho, isso e isso vai acontecer. E aí a criança, nessa fase de responsabilidade, ela vai tomar banho porque ela não quer lidar com aquela consequência que os adultos colocaram para ela. Então, pensando no resultado, ela faz aquilo que deve ser feito. Bom, aí vem a fase da plenitude. Em alguns essa fase só vai chegar depois, no caso do banho, né? Depois que passar a adolescência, eu acho. Mas é quando a pessoa começa a entender que o banho é bom. O banho te deixa limpo, então isso é uma coisa maravilhosa. E aí, ela não vai mais tomar banho só porque existe uma consequência que os adultos colocaram. Ela vai tomar banho porque ela sabe que aquilo é bom. Então vamos pegar o exemplo de uma pessoa que tenha descoberto um grande prazer no estudo. No começo ela achava isso chato, difícil e trabalhoso, mas conforme ela foi descobrindo como é maravilhoso adquirir conhecimento e conhecer todas as coisas e explorar o universo, a criação, não sei, ela aprendeu a gostar de estudar. Agora, essa mesma pessoa pode nunca ter aprendido a gostar de praticar atividade física,
por exemplo, talvez ela faça suas caminhadas, exercícios físicos, por entender que isso é necessário, não porque agora eu amo fazer atividade física. Então, em algumas áreas da vida, a pessoa fica na fase da responsabilidade. Ela faz porque aquilo é necessário, porque se ela não fizer, tem consequências. Em algumas outras áreas, ela acaba descobrindo o gosto, o prazer de fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, no caso da leitura, reparem que a maior parte das vezes as pessoas não trabalham isso de que ler é algo que faz parte da vida, como uma atividade física, como uma alimentação saudável, e que você precisa fazer isso. As pessoas deixam uma ênfase muito grande no gostar e, como eu falei, a criança associa que se ela não gosta, ela não precisa fazer. É claro que a gente vai trabalhar questões que ajudem ela a encontrar certo prazer na leitura, mas o que eu quero dizer é só que a gente não deveria esperar tanto ou enfatizar tanto que a criança já aprenda logo a gostar de ler, porque enquanto ela ainda não aprendeu de verdade a ler, esse prazer não vai ser tão grande assim. Eu comento que a leitura ela é parecida com a questão de dirigir um veículo, por exemplo, dirigir um carro. Quando você está aprendendo a dirigir, é muito difícil você dizer, uau, eu amo dirigir. Porque nessa fase você tem que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Pisa no acelerador, solta o freio, engata tal marcha, e olha o retrovisor, olha isso, olha aquilo. Tudo isso é muito complicado, são muitas informações para processar ao mesmo tempo, então você não consegue desfrutar desse momento assim. Quando é que uma pessoa começa a gostar de dirigir? Quando ela já dirigiu bastante tempo para tudo isso se tornar meio automático, e aí ela pega aquela estrada e olhando as campinas verdejantes, o vento balançando seus cabelos, a música no rádio, ela desfruta, ela fala, como eu gosto de dirigir. E a leitura, gente, é a mesma coisa. Nos anos iniciais, pelo menos, da formação leitora da criança, são muitas questões envolvidas na decodificação, questões de fluência, que nós vamos falar daqui a pouco nas próximas aulas, que não tornam esse momento tão prazeroso assim, porque dá muito trabalho ler. Então, demora um pouco até a criança desfrutar, assim, de mergulhar, ir lendo, imaginando, não estar nem prestando atenção no ato de ler exatamente. O que a gente precisa, o que eu gostaria de dizer aqui é isso, é retomar a ideia de que nessa fase a gente precisa investir mais na questão da responsabilidade e mostrar que lá na frente, se ela continuar a insistir, ser forte, né, a virtude da fortaleza, da perseverança, da paciência, do trabalho, lá na frente ela vai poder desfrutar do prazer de ler. Mas enquanto isso, ela precisa agir por responsabilidade e trabalhar isso que é preciso naquele momento. A segunda questão que eu gostaria de comentar é a ênfase excessiva no amor aos livros. Gente, na área da educação especialmente é muito comum isso. A criança precisa amar o livro. Então, desde que eles são bebês, a gente precisa pôr livro de plástico lá na banheira e tem que ter na sala livro que a criança possa comer, porque ela precisa amar o livro. Olha só, o livro, ele é um objeto. A questão é que o livro em si, você ter um livro, você manusear um livro, você gostar do livro, não te torna um leitor. Te torna um amante de livros. E a nossa cultura vive hoje, não sei se vocês já repararam, um quase culto ao livro. É o máximo você ser alguém que ama livros. Qual é o problema disso? O problema é que uma coisa é amar livro, outra coisa é amar a leitura e ler realmente. Uma pessoa pode ter zilhões de livros e nunca lê-los. Isso é um grande problema. Então, o que eu acho é que o livro, o objeto livro, ele realmente precisa fazer parte da rotina da vida das crianças. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para nós não colocarmos a ênfase nesse objeto. É muito comum, por exemplo, você vai na livraria e entra na seção infantil
e você olha todos aqueles livros que tem tudo menos palavras, né? Você abre o livro e saltam coisas e toca música e tem pelúcia, tem isso, tem aquilo. Os livros, eles são altamente interativos e o objetivo deles é muito mais de entretenimento do que de leitura. E aí, por muito tempo, eu ouvi a questão assim: não, mas isso é para fazer a criança gostar do livro, depois ela vai automaticamente transferir isso para os outros livros e isso vai ajudá-los a gostarem de ler. Eu duvidei, mas eu falei, tá bom, então deve ser isso, né? O problema é que eu comecei a acompanhar algumas crianças ao longo dos anos e eu comecei a reparar que elas não estavam transferindo esse amor todo ao objeto livro para a leitura que elas precisavam. Porque quando chegavam os livros com leitura mesmo, com palavras, que não eram livros interativos e divertidos, elas diziam, ah não, mas isso é muito chato, ler é muito difícil, e aquele drama todo que vocês já conhecem. Então, a questão é que amar o livro é uma coisa, ler é outra. Então, eu só gostaria de comentar isso, que ao invés da gente colocar essa ênfase toda no vamos amar os livros, nós colocarmos a ênfase no amor ao conhecimento que os livros contêm, aos tesouros que nós conseguimos obter neles para a nossa vida. Esse é o sentido, né, gente? Porque nem a leitura é um fim em si mesmo. O livro não é um fim em si mesmo, o amor ao livro, nem mesmo a leitura. A leitura é a ferramenta que nos proporciona esse encontrar tesouros de sabedoria em escritos deixados por outras pessoas, quer sejam histórias, quer sejam livros instrutivos ou descritivos, não sei. Então, minha sugestão é a gente não ficar enfatizando tanto o amor ao livro, mas o amor àquilo que nós obtemos por meio do livro e por meio da leitura. A terceira coisa, que está muito relacionada com essas duas, é a ênfase na leitura agradável. Muito se fala assim para as crianças: olha, vocês têm que ler porque ler é tão bom, ler é divertido, ler é o máximo. Bom, eu mesma trabalho muito a questão de incentivo à leitura, então eu tento mostrar para as crianças o quanto ler é bom. Mas volta lá naquele exemplo que eu dei do carro e lembra que assim, ler se torna algo prazeroso e agradável depois que a gente passou pela primeira fase, talvez, da formação leitora. Então, é meio enganoso a gente dizer para as crianças que ler é muito bom quando a criança ainda está aprendendo a ler. A mesma questão do estudo. Se você diz para as crianças assim, não, estudar é divertido, aprender é divertido, já falei muito sobre isso, gente. O ato de estudo mesmo, ele não é fácil para ninguém, nem para gente que já está em outra fase da vida. E a leitura é a mesma coisa. A ler exige que a gente trabalhe com várias áreas do nosso cérebro, da nossa atenção. Não é a mesma coisa que assistir a um filme, por exemplo. Então, se a gente diz para as crianças que ler é legal, e eles pegam o livro e eles começam todo aquele trabalho necessário para entrar na história e conseguir processar o que está escrito, das duas uma, ou a criança vai achar que você a enganou, ou ela vai achar que ela tem algum problema e que ela que não consegue descobrir essa diversão toda que você está falando, e ela vai falar, não, mas é que eu não gosto de ler, e fica por isso mesmo. E a última coisa que eu acho que a gente não deveria fazer é ficar colocando ênfase ou relacionando a leitura com inteligência. Já viu isso? Ah, quem lê se torna mais inteligente. Quem lê muito aprende a pensar fora da caixa. Gente, isso é muito comum e isso é muito errado. Porque tem duas questões aí que a gente precisa considerar. Primeiro, não é o fato de ler que vai tornar uma pessoa mais inteligente. É claro que o ato da leitura, ela trabalha certas coisas no nosso cérebro que, de fato, envolvem e desenvolvem a inteligência. Mas as pessoas associam a inteligência com questão de sabedoria, né? A pessoa é mais esperta, ela consegue perceber quem está tentando enganar e essas coisas todas. Então, por que isso não é verdade? Porque uma pessoa pode passar a vida inteira lendo livros muito ruins, que não ensinam absolutamente nada, e ela acha que ela está pensando fora da caixa, na verdade ela só está repetindo aquilo que alguém a persuadiu a acreditar,
ela não se tornou de forma alguma mais inteligente. Ela pode estar lendo, por exemplo, só esses livros que nem a leitura em si é trabalhada, porque a leitura é muito fácil e muito, enfim, muito rasa, e nem o nível de fluência ou de formação leitora dela está sendo aprimorado. São livros que não trabalham nada, não ensinam nada, não aprofundam nada, enfim, ela só está passando tempo, é o que nós chamamos de leitura de entretenimento. Bom, então, primeiro que é um engano você associar que qualquer pessoa que lê muito é uma pessoa mais inteligente. Segundo, que é um problema também. Nós temos hoje, isso acontece muito entre as crianças e entre os adultos também, uma noção de que a leitura é algo para os intelectuais ou para os nerds. Já ouviu isso? Já ouviu alguém associando, fulano lê muito, porque ele é intelectual, porque ela é nerd. Gente, isso é muito complicado, sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, primeiro que a gente deprecia a leitura. A gente usa o termo intelectual e nerd de forma pejorativa e a criança já percebe assim, tá falando que ler é uma coisa para um grupinho meio esquisito, então não vou entrar nisso. E outra, que se a gente associa a leitura como algo reservado para um grupo especial, é muito comum as crianças dizerem assim, bom, se eu não sou desse grupo, então eu não preciso ler. Aliás, muitas pessoas já fazem essa associação para evitar o trabalho de precisar fazer aquilo. Ler é difícil? Então eu vou dizer que leitura é só para aqueles nerds e chatos e intelectuais, porque aí eu não preciso ler. Eu estou me eximindo da minha responsabilidade, porque eu coloquei essa atividade como algo que é típico só dessas pessoas. Então, eu acho que isso é muito contraproducente se a gente está querendo trabalhar a formação leitora da criança. Ao invés de ficar associando com inteligência, a gente precisa associar a leitura como algo que faz parte da vida. E se você fizer bem feito, como em tudo na vida, você vai sim se tornar mais sábio, talvez mais inteligente. Mas a questão não é automática. Então precisamos enfatizar para as crianças a questão de que é preciso saber ler. Como ler, o que ler, quanto ler, lembra dessas perguntas? Para que a gente realmente tire proveito e cresça nessa atividade. Bom, então comentei algumas questões que eu acho que não são proveitosas se a gente quer realmente trabalhar a formação leitora das crianças. Primeiro, a ênfase demasiada no gostar de ler. Segundo, a ênfase demasiada na questão de amor aos livros. Terceiro, a ênfase a leitura precisa ser algo agradável. E quarto, a ênfase ou associação entre leitura e inteligência, esperteza ou algo assim. Então vamos falar sobre quais são as estratégias que nós podemos utilizar se nós queremos de fato que a criança se torne um leitor. A primeira delas, gente, é praticamente infalível, que é permitir que a criança cresça em um ambiente onde existe uma forte cultura leitora. Por que isso é quase infalível? Porque, para começo de conversa, quando uma criança cresce nesse ambiente, ela basicamente nem sabe que existe a opção de não gostar de ler. Porque a leitura ali é parte da vida de todas as pessoas que a cercam e ela sabe que isso é algo comum. Mas então vamos definir o que eu estou dizendo ou o que eu quero dizer quando eu utilizo esse termo forte cultura leitora. Eu acho que existem pelo menos 3 características que eu diria que fazem parte desse tipo de ambiente ou desse tipo de contexto. Primeiro, a presença de livros. Eu disse lá no começo que o amor ao livro não é o que leva uma criança a gostar de ler, mas é claro que estar cercada de livros já traz para a criança uma certa familiaridade com o objeto da leitura, que é o livro. E aí nesse ponto eu só gostaria de ressaltar que eu acho que é preciso que a criança tenha livros de verdade ao seu redor. O que eu quero dizer com livros de verdade? Quero dizer livros com palavras e não com imagens. Eu sei que quando as crianças são pequenininhas, a gente quer ler para eles mostrando as imagens, porque isso vai trabalhar várias questões, mas eu acho que, inclusive com as crianças pequenas, é importante o contato com as palavras por si mesmas, porque isso vai despertar na criança
uma curiosidade por entender como é que as pessoas olham para esse monte de códigos misteriosos e tiram daqui histórias. É aí que começa a descoberta da leitura. E tomar cuidado com o excesso de livros digitais, né, gente? Porque a criança ela ainda não sabe diferenciar a questão de que esse livro, nesse momento você está usando o celular para ler um livro ou está usando o celular para, sei lá, usar as redes sociais. Então, tanto quanto possível a gente ter a presença e fazer a leitura para as crianças em livros de papel, para que elas entendam que é um livro mesmo. Agora, como eu já disse, não se faz leitores apenas cercando as crianças de livros. A gente diz que assim como uma pessoa entrar numa garagem não vai transformá-la num carro, ficar levando as crianças na livraria não vai transformá-las em leitores, porque não é você entrar no lugar, né? Não existe nada mágico. Algumas livrarias têm algo de mágico, sim, mas não é nesse sentido, né? Então, a segunda coisa que eu considero é que a criança tem constantemente ao seu redor pessoas que conversam sobre o livro ou sobre a leitura que elas estão fazendo. Gente, isso é formidável, porque você não precisa, por exemplo, comentar necessariamente sobre o livro que a criança está lendo apenas. Claro que a gente faz trabalhos com a criança, a gente tem as conversas que surgem, né, que a gente puxa a partir das leituras. Mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer com as crianças é comentar sobre o livro que eu estou lendo e sobre o qual elas não entendem nada. Isso é muito legal, primeiro porque eles se acham muito importantes de você comentar com eles algo de um livro de adulto, digamos assim. E segundo, porque eles entendem muito mais do que as pessoas acham que eles entendem, né? Então, é comum para mim chegar para as crianças e falar: gente, eu li uma frase que eu quero ler para vocês porque é muito bonita. E aí eu leio só aquela frase, aquele parágrafo e comento por que eu gostei, o que foi que eu achei de tão impressionante assim e pronto. Mas isso é muito legal porque quando a criança percebe isso, ela entende. Lembra que eu falei de que o fato não está no livro em si, mas no que você tira dele para sua vida? Ela começa a entender que as pessoas ao seu redor estão constantemente extraindo esses tesouros dos livros que elas leem. No material sobre leitura em voz alta eu escrevi um trechinho, né, de um livro em que o autor comenta que quando ele era criança ele via os pais lendo um para o outro e ele pergunta: por que o senhor e a mamãe estão sempre lendo um para o outro em voz alta? E o pai comenta mais ou menos isso, que ele diz: eu e sua mãe extraímos tesouros preciosos desses livros que foram escritos há muito tempo, essas fontes de sabedoria. E um dia você vai ser grato a esses autores como nós somos hoje também. E ele mostra como isso impactou a vida de leitor dele, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo, é a criança ter contato com pessoas, e quanto mais, melhor, que estão constantemente mostrando que os livros têm feito diferença na vida delas, porque ali elas estão extraindo sabedoria, a sabedoria que foi compartilhada por uma pessoa que escreveu. Os livros não são objetos que surgiram do nada, eles foram escritos por alguém que quis compartilhar algo. E nós desfrutamos desse compartilhar quando nós lemos. Então, primeira coisa, a presença dos livros. Segunda coisa, a constante conversa das pessoas sobre aquilo que elas estão lendo. E terceira coisa que eu acho importante é o envolvimento das crianças na rotina de leitura. Isso pode acontecer de diversas formas. Uma delas, como eu mencionei, é conversar com as crianças sobre o livro que você está lendo. Outra, muito óbvia e muito maravilhosa, é a leitura em voz alta em família, por exemplo. Vocês percebem que eu estou falando aqui de cultura leitora começando em casa, né? Porque eu acho que isso é muito mais óbvio, quando essa cultura ela começa na família, tá? Depois, se isso não tem na família, nós já vamos falar o que nós podemos fazer, mas por enquanto eu quero dizer isso. Família onde a criança está crescendo. Então, a leitura em voz alta em família, já falei bastante isso até nos vídeos do curso do Estudo das Virtudes, que eu acredito que leitura em voz alta não é apenas uma pessoa lendo para uma criança, mas dá para ler a família toda, com várias idades ao mesmo tempo. Isso é muito enriquecedor, isso traz momentos de convívio e de formação de vínculos e que permitem que essa cultura faça parte da rotina delas.
Esse não é exatamente o momento para falarmos sobre a leitura em voz alta, porque tem muita coisa para dizer sobre isso. Mas o que eu queria comentar é que a criança, gente, ela pode não gostar de ler, mas ela ama as histórias. Então, a maior parte das vezes ela não lê porque ela ainda não consegue ler, ela não consegue usufruir da história pelo fato de estar com uma leitura aquém ainda daquilo que é necessário. Então nós fazemos essa ponte, quando a gente faz a leitura em voz alta, nós fazemos uma ponte, trazendo a criança para desfrutar daquela história que nós já conseguimos transmitir para elas por meio da nossa leitura. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente desperta neles a vontade de ir por conta própria a esses livros para desfrutar pessoalmente dessa leitura e trabalha com eles o incentivo para que eles desenvolvam a sua formação leitora. Então, se a criança está crescendo numa família, num contexto em que os livros estão presentes, livros não apenas de figurinhas, mas livros de verdade, em que ela tem contato com isso, as pessoas estão constantemente conversando sobre as leituras, os livros que elas têm lido, e elas são incluídas nessas conversas e em outras questões, como a leitura em voz alta, elas ganham livros de presente, elas são incentivadas a ler, os pais ajudam a criança a ler, é praticamente impossível a criança não se desenvolver como leitor, porque, como eu já comentei, ela entende que isso faz parte da vida. Agora, nesse ponto, alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, minha casa está cheia de livros e os meus filhos não gostam, não consegui fazê-los gostar de ler até hoje. Bom, aí existe uma diferença que eu acho que é importante a gente fazer. Ter na família uma pessoa que gosta de ler não é o mesmo que a criança crescer em um ambiente onde existe uma forte cultura leitora. Porque percebam, quando eu falei de forte cultura leitora, eu falei das pessoas conversando umas com as outras sobre os livros que elas têm lido, por exemplo. Já quando uma pessoa só gosta de ler, isso não acontece. E, aliás, pode acontecer uma outra coisa, que eu já vi acontecer em diversas situações. Em geral, como lá atrás eu comentei que as pessoas associam que a leitura é algo destinado a um grupo específico, as outras pessoas costumam fazer comentários sobre isso. Então, imagina que a criança ouve alguém dizendo assim, coisa que eu já ouvi muito, por exemplo, alguém me dizendo, Kati, mas você gosta de ler porque você é nerd, ou porque você é intelectual. Ah, lá vem a Kati com os livros porque ela adora ler. O problema desses comentários, gente, como eu já coloquei, é que eles transferem para a criança a ideia de que eu leio porque eu gosto de ler, que isso é uma preferência pessoal minha. E elas transferem para a criança a questão de que algumas pessoas acham esse hábito uma coisa chata. Gente, as crianças prestam muita atenção em tudo que as pessoas dizem ao seu redor, mesmo as crianças pequenas. Os adultos precisam ser cuidadosos quando eles conversam sobre os assuntos, achando que as crianças não estão notando, só porque elas estão entretidas com alguma coisa. Elas ouvem, elas percebem, elas analisam e elas trazem aquilo para elas. Tanto é que elas repetem depois algumas questões que elas ouvem, né? Então, a minha sugestão é assim, se você é uma pessoa que não gosta de ler, não tem o hábito de ler, não fez ainda disso parte da sua vida, você entender que, bom, é preciso fazer isso. Não tem para onde correr. Se você quer influenciar a criança para que ela se torne um leitor, o caminho mais óbvio é você primeiro se tornar um leitor. E evitar que se faça comentários nesse contexto de que a leitura é preferência de um ou de outro. Isso é muito importante. Quanto maior unidade existe entre aqueles que educam a criança, melhor a gente consegue transmitir isso para elas. Já comentei que a criança ela aprende a amar aquilo que nós ensinamos para ela que é amável. Então, se você faz comentários depreciativos, ah, lá vem você com um livro de novo, ela entende que isso não é amável. A leitura não é algo apreciável, mesmo que ela admire muito aquela pessoa que gosta de ler. Então, é claro que às vezes basta uma pessoa para influenciar a criança. Eu só estou explicando que quando só uma pessoa na vida da criança tem o hábito da leitura e de buscar nos livros o conhecimento, a sabedoria,
não vai ser automático a criança gostar de ler, a criança se tornar um leitor. Aí a gente vai acabar precisando fazer uso de outras estratégias e, enfim, tentar outros meios para conquistar o coração da criança. Então, o que eu faço se eu sou a única pessoa que tem o hábito e, enfim, tudo que envolve a questão da leitura no contexto onde a criança está? Bom, eu vou investir nisso. Eu vou usar todas as estratégias possíveis. Na próxima aula nós vamos falar especificamente de estratégias práticas que a gente pode utilizar. Mas a questão principal é você ser um modelo de um leitor. Tanto quanto possível, eu vou tentar aplicar aquilo que eu mencionei no tópico anterior, de fazer a leitura em voz alta, de comentar com as crianças sobre os livros que eu estou lendo, de dar livros de presente, de utilizar outras estratégias, para que elas percebam que eu realmente aprendo com os livros, eu valorizo a leitura, e se eu sou uma pessoa que é influência na vida dessa criança, possivelmente isso vai influenciá-la também. Lembrando que nós não influenciamos a todos. Aqui eu já estou falando no papel de professora, né? Que muitas vezes você consegue influenciar diversas crianças, mas termina o ano e alguns alunos continuam dizendo: eu não gosto de ler ainda, não consegui achar graça nisso e tudo mais. Mas, tanto quanto possível, nós podemos sim influenciar e fazer diferença na vida das crianças nesse sentido. Garanto para vocês que é possível, mesmo que a criança venha de uma família onde não existe essa cultura leitora. Aliás, uma coisa muito legal é que, como professores, às vezes a gente tem a oportunidade também de ajudar a despertar a família para esse hábito e essa cultura de formação leitora. E não só a criança acaba desenvolvendo, mas as outras pessoas da família também. Isso é muito legal. Então, primeiro, criar um ambiente onde existe uma forte cultura leitora. Segundo, ser um modelo de leitor, influenciar as crianças por meio disso. E aí, se você me diz assim, não, mas aqui em casa existe essa forte cultura leitora, todos leem, ninguém fala da leitura de forma depreciativa, e ainda assim, meus filhos não gostam de ler. Então eu gostaria de levantar uma terceira questão para vocês analisarem. Quantas opções de entretenimento a criança tem disponíveis para que ela escolha entre a leitura e essas demais opções? Eu sei que eu já falei bastante sobre isso, do problema das telas e dos eletrônicos. Se você não viu, tem um texto lá no blog sobre isso. Mas uma das maiores consequências é o fato de que essas questões todas atrapalham, sim, a criança de ler. Por quê? Deixa eu explicar aqui como é que funciona isso, mais ou menos. Videogame, celular, Netflix, Instagram, Facebook, qualquer coisa dessas todas que estão nos cercando atualmente, elas oferecem a possibilidade de prazer imediato. Então você senta e você começa a assistir alguma coisa, você imediatamente tem um retorno, uma recompensa, você se sente bem porque você está assistindo aquilo. E é claro, sem ter trabalho. A leitura não funciona assim. Como eu já comentei, a leitura exige um grande trabalho e esforço por parte do nosso cérebro, do nosso intelecto, e isso faz com que o prazer adquirido por meio da leitura venha só depois. Mesmo uma pessoa que já possui leitura fluente, você começa a ler um livro, por exemplo, como o Robinson Crusoe, não é na primeira página que você vai se empolgar com a leitura. Dependendo do livro, às vezes demora um tempinho para que a história te fisgue, né? E você realmente passe a desfrutar daquela leitura. Isso exige esforço, exige força de vontade, todas aquelas virtudes que a gente vem tentando ajudar a criança a desenvolver e, na verdade, nós precisamos trabalhar também. Mas a questão é que a leitura sempre é um prazer que vem depois do trabalho. Então, gente, não se engane. Se a criança tem livros ao seu redor, mas ela tem à sua disposição celular, tablet, computador e o que quer que seja, ela sempre vai escolher a opção mais atrativa, que é aquela que traz prazer com pouco trabalho e prazer imediato. Aliás, não só a criança. Qualquer um de nós
que queira usar de sinceridade, sabe que existe uma grande luta para deixar, por exemplo, as redes sociais de lado e investir em leitura. Porque a leitura é trabalhosa, as redes sociais são legais. Então, se eu tenho duas opções, Instagram ou livro, eu vou olhar o Instagram. Joguinhos no celular ou livro? Joguinhos no celular. Ficar vendo vídeos no YouTube ou livro? Ficar vendo vídeos no YouTube. Qualquer coisa fácil ou livro? Qualquer coisa fácil. Porque a nossa tendência é escolher aquilo que é mais fácil, a menos que você seja uma pessoa que já trabalhou muito essa questão no seu caráter, o que não é o caso das crianças. As crianças ainda estão em fase de formação de caráter e não dá pra gente esperar que eles de vontade própria escolherão a coisa mais difícil. Gente, a criança sempre vai tender a escolher o mais fácil, a menos que os adultos interfiram e ajudem para que ela trabalhe essas questões necessárias. Então, se você deixa o celular à disposição, o computador à disposição, você está pedindo para ela escolher a coisa mais fácil. Então, não existe, gente. Se você quer que a criança se torne um leitor, você precisa tirar essas outras opções ou minimizar, estabelecer, vão ser 30 minutos por semana de celular ou, enfim, o que você estabelecer. No restante do tempo, ela não tem, ou ela fica sentada, como nós falamos na aula de motivação para os estudos, você fica sentado olhando para o teto ou você vai encontrar algo interessante para fazer. Dentre as coisas interessantes, uma delas pode ser a leitura. Mas não acreditem que a criança vai se tornar um leitor se ela tem à sua disposição todas essas coisas que oferecem prazer imediato e que ela não tem nenhum trabalho, nenhum envolvimento mental com aquela atividade. Nesse sentido, nós precisamos parar de reclamar as crianças de hoje não gostam de ler e perceber que nós estamos deixando que elas cresçam em ambientes onde elas têm muitas outras opções. E a leitura não será uma delas, se depender da escolha da própria criança. Então, resumindo, o que nós podemos fazer se nós queremos que a criança se torne um leitor? Primeiro, eu me tornar um leitor, um modelo, uma referência. Não só alguém que lê muito, mas alguém que lê bem. Eu gosto de relacionar a figura do professor, por exemplo, com aqueles mestres de ofício que causam admiração por fazer aquilo tão bem feito e despertam nos aprendizes o desejo de fazer igual. Então, eu acho que quando você lê com muita fluência, com expressividade, você faz com que as crianças digam: ai, eu quero ler igual você lê. É muito bom ouvir isso porque você percebe que está conseguindo conquistar o coração das crianças, se tornando um modelo de leitura. Segunda coisa, trabalha para criar essa cultura leitora na sua família. Se você não é pai e mãe, mas está no papel de professor, tentar transformar o ambiente da sua escola. Infelizmente, poucas escolas hoje têm uma forte cultura leitora. Isso precisa acontecer se a gente quer que os alunos de fato leiam. Se a sua escola não tem isso, torne-se você, a sua sala de aula, uma referência de formação leitora, de cultura leitora, porque já é um bom começo. Terceira coisa, retirar ou minimizar todas essas opções de satisfação imediata que impedem que a criança olhe para os livros e perceba que existe ali uma opção boa. E quarta coisa, voltando àquilo que eu mencionei no início, muda as frases quando você conversa com as crianças. Ao invés de falar, se a criança fala, mas é que eu não gosto de ler, você fala, não tem problema você não gostar de ler, mas você pode começar lendo e você vai descobrindo como a leitura é boa, como ela traz coisas boas para a sua vida. Talvez ali para frente você consiga apreciar isso e gostar de ler como hoje eu gosto. Antes eu também não gostava de ler porque eu sabia que era difícil, mas eu garanto para você que vale a pena, etc. Ao invés de ficar falando com as crianças, olha, ler vai te tornar mais esperto, ler vai te tornar mais inteligente, você vai ser parte do grupo. Tira isso e conversa com a criança que a leitura é algo necessário para todos. Quem lê tem acesso ao conhecimento e pode ir atrás e aprender por conta própria.
não depender daquilo que os outros dizem, mas ir atrás das fontes primárias e conhecer o que realmente foi dito sobre aquele assunto. Tira a parte de, é que ler é divertido, ler é legal, e mostra para a criança, olha, ler dá trabalho, mas vale a pena. O resultado compensa o esforço, como tudo na vida, por sinal. E tira essa questão de, é que eu quero que você ame os livros, eu quero que você ame o conhecimento, a sabedoria, os tesouros que os livros têm para te oferecer e você cresça com isso. Finalmente, não desistam, tá, gente? Como eu comentei recentemente num post, às vezes os resultados demoram para aparecer, especialmente se você está trabalhando como professor e não como pai e mãe. Eu tinha uma aluna que detestava ler, ela chorava para não ler. A mãe dela, que por sinal é minha amiga, também detestava ler e vivia dizendo que leitura era chato. Mas 5 anos depois de eu ter sido professora dela, ela me encontrou e eu estava visitando eles e ela me disse: Procate, você não vai acreditar. Lembra que eu detestava ler? Agora eu gosto tanto que eu estou escrevendo meu próprio livro, já estou na página tal. E eu fiquei muito feliz com isso, porque isso mostra que às vezes a gente faz parte do processo, né? Você está na vida da criança por um tempinho só, mas ela vai encontrar outras influências, ela vai encontrar outras situações, e em algum momento aquilo vai florescer, aquelas sementinhas que você ajudou a plantar, a cuidar, e quem é que sabe tudo que a criança vai poder colher a partir disso. Então, não vamos desistir, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, tanto quanto possível tentar influenciar as pessoas ao nosso redor para perceberem que leitura não é nada de super extraordinário, nem algo reservado para uns seres especiais, mas é algo que é importante para todos, que deveria fazer parte da vida de todos, e algo que enriquece as nossas vidas e que pode enriquecer a vida de cada um deles também. Na próxima aula eu vou falar especificamente de estratégias práticas, projetos e algumas ideias que eu já apliquei com as crianças nessa área de incentivo à leitura e que talvez vocês possam fazer também. Até lá, então!